E até hoje, né, as pessoas estão aguardando o júri para, para ver se a real culpa do acusado. Mas por que ele se encontra hoje preso? Tu sabe me dizer qual o motivo disso? Sei dizer. Eu não estou mais atuando no caso, não sou mais advogado da família, mas eu atuei no inquérito policial. Então, sobre o inquérito policial, sobre a investigação, hoje eu posso falar. Mesmo porque na época estava sob segredo de justiça. Então, hoje eu posso falar porque eu atuei, eu trabalhei no caso. E a investigação policial, o nosso maior desafio qual foi? A falta de colaboração das testemunhas, dos ocupantes da lancha. Esse foi... Porque o que acontece? Morre alguém, você precisa o quê? De testemunhas, para pelo menos lhe orientar na investigação. Não é verdade? E as testemunhas que estavam na lancha, principalmente o comandante da embarcação, nos seus primeiros depoimentos, infelizmente, falsearam a verdade. Falsearam a verdade. Isso dificultou a investigação. Durante toda a investigação, ou boa parte dela, não foram todas as testemunhas, mas a maioria, ou grande parte das testemunhas, falsearam a verdade. Mas desde o início já teve divergência das testemunhas ou não? Ou eles tinham a mesma linha? Tinha combinado o depoimento? O que você sentiu? Aí que está o grande detalhe. Eu cheguei no 4º dia de investigação. Quem pegou o caso primeiro foi o doutor Afonso Silva, né? Foi o doutor Afonso Silva. E uma das grandes vitórias dele foi ter tirado, com a devida vênia, é claro, a delegacia fluvial de Belém, mas a principal vitória dele foi ter tirado da delegacia fluvial de Belém e trazido esse caso para a delegacia de homicídios, que era a delegacia especializada. Esse foi o primeiro ponto. Eu cheguei no 4º dia de investigação. E qual foi o cenário que eu vi? Que eu esperava ver? Vamos começar por aí. Qual o cenário que eu esperava ver quando eu chegasse lá? Já que a grande maioria dos ocupantes da lancha eram amigos, íntimos da jovem Yasmin, eu achava que eu ia me deparar com essas testemunhas ali tristes, arrasadas, revoltadas, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não vi isso. No primeiro dia de depoimento, quando eu fui acompanhar o depoimento, eu não vi ninguém triste. Eu vi depoimentos frios, calculistas, entendeu? Meticulosos, programados. E aquilo me assustou. Eu olhava lá, não, peraí, mas essa aqui, segundo a família, era a melhor amiga da Yasmin. Ela não tá nem triste. Ela não tá extasiada com a morte da amiga. Ela não tem sequer não aguça nela a curiosidade de saber como ela caiu da lancha, como ela foi parar na água, como ela foi parar a 11 metros de profundidade. Ela simplesmente diz, não vi. E a todo tempo, essas mesmas testemunhas, que é um grupo de testemunhas dentro da lancha, não são todas, com o mesmo depoimento e as mesmas versões. E aquilo me assustou, te confesso. No primeiro dia de depoimento foram que eu acompanhei do caso, foram 4 a 5 depoimentos, não me lembro bem, e todos ali, sabe, no mesmo caminho, numa mesma direção. Tudo alinhado. Tudo alinhado. No segundo dia de depoimento, 2 testemunhas foram ouvidas de manhã, quando foi no período da tarde foram suspensos os depoimentos, porque o que acontece? Esse é o grande detalhe. No início das investigações, os advogados do Lucas Magalhães, advogados que iniciaram lá no caso com o Lucas, estavam apresentando espontaneamente todas as testemunhas da lancha. Os mesmos advogados se comprometeram a apresentar as 18 testemunhas, porque eram 19 ocupantes na lancha. 19 pessoas na lancha? Uma lancha que cabia 14. A lancha pequena. Aí Yasmin, infelizmente, veio a falecer e restaram 18. Então, os mesmos advogados apresentando as 18 testemunhas. Esse foi o primeiro ponto. Eu achei que eu não sabia que ia ser dessa forma. Então, eles apresentaram 5 testemunhas, os mesmos advogados. Quando o doutor Galeno nos chamou para essa reunião lá, ele foi bem claro. A partir de agora, nós empreendemos diligências. Ele e a equipe dele, né? Que ele nunca reunia só com a gente. Empreendemos diligências. Nós ouvimos, né, uma das testemunhas. Nós investigamos e nós já estamos cientes de que houve disparo de arma de fogo.
E ninguém comentou dentro da lancha, e todas as testemunhas que foram apresentadas mentira. não mencionaram esse disparo de arma de fogo. Então, a partir de agora, nós vamos requerir todas as testemunhas para ser ouvido em novo depoimento. E aí eu, como advogado da família ali, representando os interesses da família Fontes Cavaleiro de Macedo, não tive outra atitude, senão atravessar uma petição dentro do inquérito, pedindo logo a reprodução simulada dos fatos. Eu estava vendo que as testemunhas não estavam colaborando, pedindo a aplicação, se necessário, como título de sugestão do artigo 282 do Código de Processo Penal, prisão para aqueles que, de repente, estariam ali dificultando a investigação da polícia, que aquilo configura fraude processual. O indiciamento por falso testemunho daqueles que comprovadamente viessem a mentir, sair pedindo uma série de diligências aí dentro do crime cometido. Daí as pessoas passaram a ser intimadas pela polícia para vir prestar depoimentos. E aí, meu amigo, foi um Deus nos acuda, porque cada hora era uma versão. E um advogado diferente. E vários advogados começaram a vir a patrocinar. Mas aí, algumas testemunhas confirmaram seu depoimento, seguraram seu depoimento, outras mudaram versões. No primeiro depoimento foi uma versão, no segundo depoimento foi uma outra versão, no terceiro depoimento outra versão totalmente diferente. E eu cheguei à conclusão rapidamente que nós não iríamos ter nenhuma resposta efetiva só com depoimento testemunhal. As testemunhas não... A apreensão dos celulares, com certeza tinha informações. Então... Não tentaram, não? Então, isso aí foi com a polícia, né? Nós sugerimos, é lógico, só que a polícia... Foi um caso intrigante, interessante, por quê? Porque a polícia, a todo instante, ela agiu com muito profissionalismo. Eu tenho maior orgulho de dizer que eu atuei em um caso em que eu estava pela vítima e atuei com bons policiais, excelentes policiais. Porque eles, ao mesmo tempo que eles não antecipavam absolutamente nada para mim, não me davam nenhum privilégio, porque eu estava ali do lado deles, digamos, né? Querendo investigar, querendo acusar, eles também não davam nenhum privilégio para a defesa de ninguém. Tratavam todos os advogados e todas as partes de formas iguais, respeitando as prerrogativas profissionais de todos. Entendeu? A partir do momento que eu vi que as testemunhas não iriam contribuir para a elucidação do caso, eu comecei a ficar preocupado. Foi aí que eu comecei a pedir prova técnica, né? Pedi a prova técnica para ser periciado o telefone da Yasmin, pedi várias perícias de dentro da lancha que ainda não tinham sido requeridas. Quando o celular do Lucas foi apreendido, também pedi diligências no intuito de ser analisado o circuito de monitoramento, que eu não sabia se tinha apreendido ou não, porque o delegado, o processo está em segredo de justiça, se ele está com a investigação em andamento, ele não tem por que estar me dizendo o que ele vai fazer. Quando eu soube que tinha lá imagens do circuito de monitoramento, eu falei, olha, eu quero que seja periciada essas imagens para saber como é que foi a dinâmica, quantas pessoas efetivamente entraram na lancha, quantas saíram, se essas que foram apresentadas como ocupantes da lancha realmente foram elas que estavam lá. E aí, depois da descoberta da polícia sobre esse armamento que estava dentro da lancha, esse disparo de arma de fogo, a polícia descobriu, né, e ficou provado e está provado através das imagens do circuito de monitoramento da Marinha que existia efetivamente essa arma de fogo. Quando eles voltaram da embarcação, depois do episódio do desaparecimento da Yasmin, aparece, né, um dos ocupantes da lancha pegando uma arma de fogo de dentro da embarcação e deixando essa arma nas mãos do Lucas. E o Lucas, por incrível que pareça, quando foi perante a Marinha Brasileira, prestar depoimento perante a Marinha Brasileira no inquérito investigativo lá na Marinha, ele afirmou que ele confessou que estava armado, que esses disparos aconteceram, e ele confessou na presença do advogado dele, que também estava acompanhando o inquérito policial. Só que na polícia ele sempre falava que não existia arma, que não tinha arma nenhuma, que não teve nenhum disparo de arma de fogo. Então, quando eu vi essa série de distorções, essa série de mentiras, não só da parte dele, como também da parte
de algumas testemunhas, eu comecei a observar, bem, com prova testemunhal a gente não vai chegar a lugar algum. A gente vai precisar de prova pericial. Para nossa surpresa, a conclusão do inquérito da Marinha logo deixou bem claro que a responsabilidade pela morte da jovem Yasmin Macedo recaía sobre o Lucas Magalhães. A Marinha atestou, a autoridade marítima atestou uma série de irregularidades do comandante da embarcação, foi a noite Lucas que chegou, Magalhães. né? Foi. Não pode... E por conta dessas irresponsabilidades, ilegalidades, a Marinha Brasileira apontou o Lucas Magalhães como responsável indireto da morte da jovem Yasmin. Então ali, nós já tínhamos o crime de homicídio. Restava saber se era um homicídio culposo Doloso. ou doloso. Ou pré-doloso, né? Também. Perfeitamente. Entendeu? Culpa no antecedente e dolo no segundo crime. Nós já sabíamos que estávamos diante de um crime de homicídio. Logo, quando saiu o laudo da Marinha. Ponto. Estamos diante... Eu cheguei a essa conclusão. Estamos diante de um crime de homicídio. Agora nós precisamos de resultado da reprodução simulada dos fatos, das demais perícias, da oitiva de todas as testemunhas, para chegar a uma conclusão se esse homicídio é culposo ou doloso. E qual que seria o dolo. E a simulação dos fatos, como foi feita? Ocorreu? Olha, eu te confesso que foi a maior experiência profissional que eu tive na advocacia até hoje. Como foi efetuada? Interessante. Eu acredito que tem colegas advogados que vão passar 30, 40, 50 anos na advocacia e não vão ter a experiência profissional que eu tive, que os advogados do caso tiveram. Né? Foi a maior reprodução simulada em água da história da polícia brasileira. Pelo menos, vamos ser mais humildes, da história da polícia paraense. Da brasileira eu não tenho conhecimento. Né? Quando foi deferido pela autoridade policial e foi requisitada ao Centro de Perícia Renato Chaves a reprodução simulada dos fatos, eles tiveram uma preocupação muito grande para que não houvesse nenhuma irregularidade, nenhuma legalidade que viesse a trazer uma nulidade na investigação e no próprio laudo. E aí eu tinha também a preocupação a todo instante nesse inquérito de não cometer, além de qualquer ilegalidade, injustiça. Então, nós estávamos com o inquérito sobre o segredo de justiça, que eu não poderia estar tecendo comentários na época. Eu tinha que ter a responsabilidade de lembrar os mandamentos da advocacia. Nós estávamos com pessoas investigadas. Eu não poderia acusar naquele momento ou firmar qualquer responsabilidade. Eu tinha que ter o respeito e o profissionalismo de aguardar o fim das investigações. Pedimos a reprodução simulada, assim como uma série de provas, para se só mais chegar ao entendimento se era homicídio culposo ou doloso. Foi deferida a reprodução simulada dos fatos. Eu te confesso que eu já tinha tido umas outras duas experiências com a reprodução simulada dos fatos, mas totalmente diferente do que ia acontecer lá. Foi muito desenvolvido, né? Eram muitos envolvidos, o ambiente era totalmente inóspito. Mas, para eu ter, enquanto advogado representante da família, uma resposta segura do que efetivamente aconteceu ou algo próximo do que efetivamente aconteceu, eu precisava daquela reprodução simulada dos fatos e, o mais importante, eu precisava participar de todos os atos. Foi quando a autoridade policial pediu a reprodução simulada dos fatos para o Centro de Perícia Renato Chaves. O Centro de Perícia Científica Renato Chaves pediu a cópia de todo o processo. Eles passaram, acho que 2, 3 meses estudando. Primeiro, o processo não, inquérito policial, tudo que tinha sido produzido. Depois que eles estudaram, eles foram em loco ver tudo que ia precisar para aquele momento, toda a estrutura organizacional. Depois que eles decidiram a metodologia que ia ser empregada, eles reuniram com a Polícia Civil e depois que reuniram com a Polícia Civil, convidaram todos os advogados envolvidos no caso para explicar como é que ia ser a dinâmica, e como foi essa a dinâmica? Metodologia. Foi simples.